Olá, boa noite, paz do Senhor a todas as pessoas que estão entrando aí, missionária do Zeni. Nós estamos entrando aqui ao vivo, conforme falado, conforme prometido, em relação à questão do seminário de liderança que nós estamos trabalhando na nossa igreja, baseado nas 21 irrefutáveis leis da liderança do John Maxwell. Esperamos que mais algumas pessoas vão sendo ativadas aí, de acordo com que vai chegando as pessoas, né, que elas venham estar chegando, a gente vai, elas vão estar nos acompanhando. Eu quero, nesse momento, começar aqui falando a respeito da lei do momento, uma lei importante, uma lei imprescindível para aquele que é líder. E com base na lei do momento, eu trago aqui uma referência bíblica para poder estarmos modelando no nosso arquétipo principal, que é o Senhor Jesus Cristo, né? A pessoa com quem nós nos espelhamos, nós modelamos. E eu vou trazer aqui um texto de João, o evangelho que escreveu o evangelista João, o evangelho de Jesus Cristo, no capítulo de número 4, vai falar exatamente a respeito dessa situação. Pai do Senhor, irmã Vanusa, chegando aí também, nós vamos estar lendo aqui no texto do Evangelho de João, capítulo de número 4, para falar a respeito da lei do momento. A lei do momento. E o texto vai falar a respeito da mulher samaritana. Então eu recomendo os irmãos que vão chegando aí, maravilha, a pastora Nilma também acabou de entrar, muito bem, irmã Vanusa. Bom, Evangelho de João, capítulo de número 4, vamos lá? Capítulo de número 4, versículo de número 4, irmão André, muito bem-vindo, graças a Deus, irmã Thaís também, muito bem, os irmãos que estão aí entrando, o evangelista Watson, muito bom, graças a Deus. Vamos lá, nós estamos usando aqui a questão do Evangelho de João, capítulo de número 4, o texto da mulher samaritana, irmã Jennifer, para poder falar a respeito da lei do momento. Vamos falar a respeito da lei do momento. O Evangelho de João, capítulo 4, verso 4, nos diz assim: e era necessário passar por Samaria. Chegou então a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto às terras de herança que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da longa viagem, assentou-se ali junto ao poço. Era perto da hora sexta, quer dizer, 12 horas. Irmã Edilene, paz do Senhor. Irmã Jennifer entrou, né? já cumprimentamos aqui. Bom, e a palavra de Deus vai nos dizendo assim: meio-dia que ele chegou ali, sentou, e logo veio a mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dai-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então a mulher samaritana disse-lhe: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque judeus e samaritanos não têm comunhão entre si. A palavra de Deus continua dizendo: ao que lhe respondeu Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ela te daria água viva. Então a mulher lhe disse: Senhor, não tens vasilha com que tirá-la e o poço é profundo. Onde, pois, tens esta água viva? Agora eu quero te convidar a ir lá para o versículo de número 23. No versículo de número 23, Jesus Cristo diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque também o Pai procura qualquer um desses adoradores que assim o adorem. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Ao que lhe disse a mulher:
sei que o Messias, chamado Cristo, há de vir, e quando ele vier, nos declarará toda a verdade. Jesus respondendo disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Naquele momento vieram seus discípulos e se maravilharam de que estivesse falando com uma mulher. No entanto, nenhum deles ousou dizer-lhe: que perguntas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e anunciou a todos os homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não será esse o Cristo? Então saíram da cidade e foram estar com ele. Nesse intervalo, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: eu tenho uma comida para comer que vós não conheceis. Então seus discípulos diziam uns aos outros: será que alguém lhe trouxe algo de comer? Jesus lhe disse: minha comida tem consistência quando faço a vontade daquele que me enviou e finalizo a sua obra. É por isso que nós utilizamos Jesus Cristo como nosso paradigma, né? Nosso arquétipo, como nosso modelo. É nele que nos formatamos, porque ele sabia, tinha mente plena, mindfulness, né? Mente plena da missão que ele tinha de realizar aqui na Terra. E com base nessa informação, nessa consciência que ele tinha de realizar a obra, ele não poderia perder o tempo, não poderia perder o time. Porque não perder o tempo para o líder é de suma importância, é de grande relevância. E o tempo, ele tem um momento exato para que você possa focar nele, ser preciso, ser cirúrgico. Se você perder o tempo, então aí você vai se comprometer de alguma forma. Então o líder antenado, líder que sabe a importância da lei do momento, ele vai estar antenado, ele vai estar ligado. Irmã Alessandra acabou de entrar aí também, graças a Deus. Então veja bem, irmãos que vão chegando, diaconisa Ruth, enfim, o líder, ele precisa saber que ele tem que estar conectado, ele precisa estar antenado com o momento. Se ele perder o trem, acabou, né? Não volta mais. Aquele momento ele foi, ele passou. Então veja bem, Jesus Cristo, ele saiu, segundo o que nos diz a palavra do Senhor nosso Deus, da Judéia, lá no versículo de número 3, e ele foi para a Galileia, porque ele tinha um momento preciso para poder chegar ali em Samaria. Olha, deixou a Judéia e retirou-se outra vez para a Galileia, e era necessário ele passar por Samaria, era necessário. Ele tinha que fazer aquele momento ali, aquela parada estratégica em Samaria. E veja, na geografia bíblica, a Judéia ficava ao sul do desenho, obviamente, da nação judaica. E a Galileia, ela ficava ao norte. Eram 3 dias de viagem. Quando ele passou por Samaria, ele tinha que passar no momento certo, na hora exata. Tinha que ser meio-dia, porque meio-dia era o momento que a mulher samaritana ia ao poço para poder pegar água. Se ele chegasse ali 15 minutos atrasado, ele teria pegado ou talvez perdido aquela mulher. Não sei precisar o tempo que ela demoraria para poder pegar a água, mas o certo é que ele precisava estar ali meio-dia. E é óbvio que da forma inteligente que era o nosso mestre, né, que é o nosso mestre, ele soube abordar a mulher ali naquele instante. Pediu a ela água. Quando ela chegou, ele já estava ali. Quando ela começou a tirar água, ele pediu água para ela e começou então a abrir um diálogo ali. Porque o líder inteligente, ele sabe acessar as pessoas da forma correta. Também para acessar as pessoas, a gente tem que ter habilidade. Para acessar as pessoas, nós temos que ter habilidade.
Bom, Jesus Cristo, que tinha inteligência social para poder acessar as pessoas, Pai do Senhor, diaconisa Kátia, ele então acessou aquela mulher e abriu um diálogo. Foi justamente o texto que eu interrompi, pulei para o versículo de número 23, porque o diálogo, várias pessoas sabem, se você começar ali no capítulo de número 4, você vai acompanhar o diálogo do Senhor Jesus Cristo com a mulher samaritana. E como o Senhor Jesus Cristo abriu o diálogo com ela, foi o suficiente para que ela acreditasse que ele poderia ser ali o Cristo, porque ele fez declarações sobre a vida dela. E a palavra de Deus nos diz no versículo de número 27, no versículo de número 27, o diácono Francisco entrando, são bem-vindos aí os irmãos chegando, que são aqueles que fazem parte mesmo do seminário. Deus abençoe os irmãos, né? Irmã Deusa também chegou aí também há pouco. A palavra lá no versículo de número 27 vai dizer: naquele momento vieram seus discípulos e se maravilharam. Então é a lei do momento, ela sendo ativada por Cristo, ela sendo praticada por Cristo. Você, enquanto líder, precisa saber que existe o tempo certo para que você possa agir em determinadas situações, em determinadas circunstâncias da sua vida. E se você perder esse momento, aí você vai comprometer uma série de situações na sua vida. Jesus, porque não perdeu o momento, chegou ali meio-dia, quando a mulher chegou, ela chegou, ele já estava ali, que também é uma grande lição, não é, pessoal? Para a gente, às vezes, dentro da igreja, e nós que somos líderes, muitas vezes nós chegamos atrasados. Nós que somos líderes, muitas vezes chegamos atrasados. Mas Jesus Cristo, ele chegou da grande viagem, da grande caminhada que ele fazia para poder estar ali meio-dia. Ele chegou e ele descansou ali perto daquele poço, e quando ele chegou, a mulher também chegou. Então, um dos princípios para a liderança é a pessoa saber que ela precisa ter horário, ela precisa saber, o líder precisa saber que ele precisa chegar primeiro, ele precisa chegar na frente dos seus liderados, chegar primeiro do que os seus comandados. Se você não sabe dessa lei, então você certamente já perdeu várias situações, várias oportunidades na sua vida. Então é isso que eu quero compartilhar, trazendo aqui a palavra do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos entrar dentro da lei do momento. E eu quero dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele abdicou, obviamente, da sua refeição ali no momento em que os discípulos o inquiriram, porque ele estava comprometido com a lei do momento, ele estava comprometido com fazer a vontade do Senhor nosso Deus. E para que nós possamos estar agindo dentro da lei do momento, muitas vezes a gente vai ter que fazer sacrifício, vamos ter que abrir mão do momento de almoçar, do momento de jantar, do momento de um lanche. Você vai ter que fazer sacrifício. Jesus Cristo, ele diz assim: minha comida tem consistência, tem valor, tem sentido, quando eu faço a vontade daquele que me enviou e finalizo a sua obra. Então ele entendia que o comer dele estava, obviamente, fazia significado quando ele estava fazendo a vontade, cumprindo a missão de vida dele, que era acessar pessoas durante o seu ministério. Aí sim, como o ceifeiro recebe o seu salário e recolhe o seu fruto para a vida eterna, para que o semeador se regozije juntamente com o ceifeiro. É o que a palavra do Senhor nosso Deus nos mostra aqui: aquele que planta, aquele que colhe, aquele que fez exatamente aquilo que precisava ser feito no momento certo. Essa é a lei do momento, e ela se cumpre através do ministério do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos utilizando sempre como referência o Senhor Jesus Cristo aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, com base nessa informação que nós estamos falando aqui de João, capítulo de número 4, de João, capítulo de número 4, a Sofia chegou aqui no contexto. Papai está gravando aqui, meu bem. Veja bem, então, no capítulo 4 de Evangelho de João, vai falar a respeito desse momento que Cristo não perdeu. E eu quero lhe dizer que o líder, ele precisa ser consciente da importância do momento.
E quando eu falo consciente, eu quero dizer que consciência é diferente de informado ou de informação. O fato de eu ter uma informação não quer dizer que eu sou consciente daquela informação. Existem pessoas que têm muita informação, mas não têm consciência do quanto aquela informação ela é importante, principalmente para aquele que é líder. E nós já temos deixado claro aí para as pessoas que são da igreja que todos nós somos um líder. E não, obviamente, menor em relação à questão de importância, mas se você pode não liderar ninguém, mas você precisa liderar a sua vida. E se você não sabe liderar você, então você também não sabe, na verdade, liderar outras pessoas, não sabe para poder liderar uma outra pessoa. Então você nunca vai ser líder, e quem não é líder não é cabeça, e quem não é cabeça é cauda. É isso que acontece. Então você precisa ser primeiramente gestor da sua própria existência. Você precisa ser gestor da sua própria vida. Você precisa aprender a gerenciar a sua vida. Colocar, aí eu chamo aqui para os irmãos que estão aqui conosco, a importância daquela ferramenta, a tríade do tempo, que você pode inclusive baixar na internet, a tríade do tempo. Se você não usou a tríade do tempo e aplicou na sua vida a tríade do tempo, você precisa, porque a lei do momento fala exatamente isso. O quanto de importância você dá para as coisas que são prioridades na sua vida. E aí você precisa também avaliar a lei de prioridades, né, que você tem. Porque de repente as suas prioridades, elas também são sabotadoras da sua própria existência. Às vezes você está colocando uma prioridade na sua vida que ela não serve para poder estar fazendo fluir realmente, dar resultados positivos para você. Então é preciso rever essa cadeia de prioridades, é preciso rever. Jesus Cristo então aqui para nós, ele tinha prioridade, a missão de vida dele era expandir o evangelho. E com ele ter chegado no momento em que ele chegou ali na mulher samaritana no poço, meio-dia, chegou antes dela, inclusive, ele pôde abrir um diálogo de pregação ali, né, com ela, instruir, acessar o coração dela, e aquela mulher serviu de evangelista agora para ir chamar os homens da cidade e anunciar que muito provavelmente ela estava ali conversando com o Senhor Jesus Cristo. E mais à frente você vai ver que no versículo 40 do mesmo capítulo de número 4, a palavra de Deus vai dizer assim: então vieram os samaritanos estar com Jesus. Os samaritanos vieram estar com Jesus e lhe rogaram que permanecessem ali 2 dias. É um tempo suficiente, está falando de momento também. E a Bíblia diz no versículo 41, muitos outros creram nele por causa da palavra que ele lhes falava. Então o momento faz total diferença. E se você é um mau gestor da sua própria vida, e se você não consegue organizar a sua vida, porque muitas pessoas dizem: pastor, eu não consigo fazer as coisas dentro do tempo certo. Então porque você está urgenciando. Você está urgenciando, e a urgência e a emergência que demanda ou determina a sua história de existência ou a circunstância. Por isso a tríade do tempo é importante. Você baixar a ferramenta e aquele que já baixou, você utilizar. Cumprimentar aí as pessoas que estão chegando mais, a irmã Kaline, a irmã Simone, que já entrou, a irmã Sandra, o Lucas também, muito bom. Pessoal, eu quero então dizer para você que você, enquanto gestor da sua própria vida, você precisa saber organizar as prioridades para que você saiba como você vai lidar de acordo com o tempo que você tem. Note bem aqui, de acordo com o que nós estamos falando, que o líder ele precisa muitas vezes abrir mão de alguns valores que ele entende ser necessário. Então, Jesus Cristo abriu mão ali do momento da refeição, né, para poder fazer a vontade do Pai, do Senhor nosso Deus. Então, você também vai precisar fazer isso. Então, informação e consciência. Qual é a diferença? Pessoas que têm informação, ele tem conhecimento, né? Ele passou a ter um conhecimento, mas não quer dizer que ele tem uma consciência. Várias pessoas têm muita informação, mas não sabem o que fazer com a informação.
Várias pessoas têm conhecimento, mas não sabem o que fazer com conhecimento. Então, se você tem informação, tem conhecimento, mas não tem consciência, você perdeu tudo. E o que é a consciência? A consciência é você pegar a informação e você saber como aplicar aquela informação. Essa é a diferença. É a diferença. Você tem a informação e você sabe aplicar a informação. É consciência. A consciência é quando você passou a ter informação e a sua consciência ela expandiu. Você sabe agora como usar aquela informação a seu favor. Não adianta você ter muita informação, muito conhecimento e você não sabe como utilizar. Minha nora entrou ali agora, um beijo para você, né? Felicidade por você estar aqui, Kelly. Então veja bem, pessoal, eu quero então mostrar para você essa diferença entre informação e consciência. Muitas pessoas vão adquirindo informação, e nós já falamos lá no nosso seminário de liderança que muitas pessoas têm obesidade cerebral, tem muita informação e não sabe usar, obesidade cerebral. Muitas pessoas, ela tem conhecimento, adquiriram conhecimento, mas não sabe instrumentalizar o conhecimento. Você só saberá instrumentalizar o conhecimento, a informação recebida, quando você passar a ter consciência de como você utiliza. Aí você aplica aí na sua vida, na sua profissão, né? na sua profissão. Olha, eu sei fazer isso aqui eu tenho expertise para poder realizar. Então agora você é consciente daquilo que você tem. Então agora aquilo tornou-se para você uma ferramenta e vai ser útil para você. Mas se você não sabe como utilizar, aí, como diz a história, babau, né? Você só perdeu tempo também obtendo informação que não sabe como utilizar. E, obviamente, informação é importante, conhecimento é importante, mas consciência também é muito importante. E, inclusive, quando Jesus Cristo, a mulher fala com ele lá... sei que o Messias, chamado Cristo, há de vir, e quando ele vier nos declarará toda a verdade. Jesus respondeu, disse-lhe, eu sou. Essa expressão aqui, eu sou, ela significa que Jesus Cristo tinha consciência de quem ele era e da missão de vida que ele tinha. E você? Você tem consciência de quem você é? Você tem consciência da sua missão de vida? Sabe o motivo pelo qual você está aqui transitoriamente nessa terra? Então isso é importante. Você tem uma missão, foi enviado para cá com uma missão, para cumprir essa missão. E se você não tem, certamente a sua vida vai entrar em crise. Eu quero trabalhar aqui com você, falando a respeito da lei do momento, a respeito de dois conceitos do grego. E eu já falei algumas vezes também, no contexto da igreja, já falei no contexto do seminário de liderança. Eu quero falar aqui porque cai muito bem aqui na lei do momento, né? Porque quando nós falamos da lei do momento, nós estamos falando de tempo. E aí eu trago aqui o conceito do tempo Cronos e Kairos. São dois tempos que nós precisamos saber diferenciar na nossa história de liderança, na nossa história de vida. Na nossa história de autoliderança, quantas vezes nós perdemos o time liderando a nossa própria vida e a gente diz, puxa, perdi o momento. Aquilo ali era para mim. Sabe quando você tem uma ideia, um insight, né? Quando você tem uma informação, Platão chamaria de uma informação metafísica, né? Transcendente. Mas quando você é ativado no seu espírito e Deus te dá ali uma informação, um clareamento, uma iluminação mental, e é uma boa ideia e você não sabe como usar a ideia, você tem a ideia, mas não sabe como usar a ideia, alguém lá naquele momento, em outro local, no mesmo momento, muito provavelmente terá recebido a mesma ideia que você, mas ele soube como operacionalizar a ideia. Aí você não operacionalizou, você vai ver a sua ideia sendo praticada, porque a ideia ela precisará ser praticada, porque toda a informação que nós recebemos da parte de Deus é para que a gente possa aplicar ela para a vida do bem-estar social, das pessoas. O grande comprometimento de Deus é com o ser humano. O olhar de Deus, a menina dos olhos de Deus é o ser humano. Então tudo que ele na verdade faz, ou ele fornece a você como instrumento, como ferramenta, como informação, é para que você possa abençoar a sua vida, mas abençoar outras pessoas também. Bem-vinda, irmã Érica Lanz,
lá no Maranhão, né? O irmão Josival também, que entrou aí agora. Eu quero dizer para você assim, olha, a questão do momento oportuno para você saber instrumentalizar aquilo que você recebeu. Se você então, portanto, recebeu uma ideia, não colocou ela em prática, você tem a informação, mas não sabe como colocar essa informação em voga, né? Essa informação para a pauta, para ser executada. Aí você não adianta ter ideia. Nossa, eu tenho formidáveis ideias. Você já teve esse pensamento? Eu tenho formidáveis ideias, né? Formidáveis ideias, mas eu não sei como utilizar essas ideias. Então você vai precisar ou de alguém que lhe auxilie, ou de alguém que na verdade possa, de alguém que lhe auxilie, ou você realmente procurar se informar como é que você pode utilizar aquela informação, né? Muito bom. Tempo Cronos e o Kairos. Falar para você um pouco sobre isso, porque tempo certo faz toda a diferença. Você agir no tempo certo faz toda a diferença. O tempo Cronos, portanto, o que é o tempo Cronos? É o tempo medido pelo relógio. O tempo do nosso calendário, né? Do nosso calendário. Dias, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e ano. Esse modelo é a questão do tempo Cronos. E para isso nós entendemos que você está lá, conforme a irmã Jennifer colocou aí, a questão da tríade do tempo, como nós temos falado aqui. Bem-vindo, presbítero Jairo. Então veja bem, irmãos, o Cronos, ele tem um momento em que você precisa estar utilizando ele. Se ele passar, você perdeu a oportunidade. E já temos dito que Cronos, na mitologia grega, ele é implacável. Ele geralmente vai engolir o que você tem para poder estar fazendo. Engolir o que você tem para poder estar fazendo. Se você não utilizou o tempo que você tinha dentro desse momento que era segundo, que é a questão de horas, o dia, semana, meses e anos, se você não utilizou, não soube utilizar, instrumentalizar, aplicar a ferramenta, utilizar aí a questão da sua ideia dentro do formato do tempo, acabou, passou a oportunidade e muito provavelmente você terá perdido a oportunidade. Então o tempo Cronos ele fala a respeito de quantidade, ele fala a respeito de volume, ele fala a respeito da urgência e emergência de você utilizar. Então lá na mitologia grega, né, Cronos era um titã e que ele reinava, obviamente, né, e tinha na história da mitologia grega aqui de forma bem resumida, uma profecia que dizia que ele seria deposto pelos próprios filhos. Então ele engolia todos os filhos, e Cronos é isso mesmo, ele engole dinheiro, ele engole família, ele engole poder, ele engole oportunidade, ele engole filhos. Se você for regido pelo tempo Cronos, não saber administrar o Cronos então vai administrar a sua vida, e aí você pode ter certeza que como gestor da sua vida, como líder da sua vida, você vai falhar, e como líder de outras pessoas vai falhar também, porque se você falha com você, como você não vai falhar com o outro? Não é? Como você não vai falhar com o outro? A irmã Cleide, bem-vinda, a irmã Diaconisa Mariela também. Vamos nos unificando aqui para esse momento do seminário e darmos continuidade, é isso mesmo. Então eu espero que você entenda essa aplicação aqui do tempo Cronos, aqui, do que nós estamos falando. O tempo Cronos, ele está muito relacionado com o tempo finito. Com o tempo finito. Tudo que você faz na vida tem um tempo determinado. Eu lembro muito aqui, fortemente, da palavra do evangelista Watson na igreja, quando ele falou a respeito do tempo ali, em relação à questão de primícias, em relação à questão de dízimos e ofertas também, observado pelo processo, observado pelo parâmetro de Deus. Tudo na vida tem um ciclo que você
obviamente precisa fechar. Se você não fechou aquele ciclo com êxito, então você pode ter certeza que você vai sofrer sanções, sofrer consequências da má gestão do tempo, né? Tem que gerenciar mesmo, irmã Érica, o tempo, né? Saber gerenciar o tempo de fato que é essencial. Então o tempo cronos simboliza o tempo finito, ele simboliza a morte. E muitas vezes você como líder já experimentou essa sensação de não ter gerenciado a sua própria vida ou a vida de outras pessoas, né? E você ter perdido a oportunidade e muitas vezes você decretou a morte para você naquela situação. Meu irmão, aí acabou. Pode ter certeza que algumas oportunidades não voltam mais. Outras podem até voltar de forma diferente, mas você decretou a morte. Então, quantas vezes você já decretou a morte para a sua vida enquanto líder que você é? Quantas vezes você decretou a morte para outras pessoas? A lei da prioridade, a irmã Jennifer está fazendo o link aqui também com a lei da prioridade, né? Que falamos aí sobre a questão da gestão do tempo e essa daqui determina o momento. Então ela está fazendo o link, é muito bom a gente associar as outras leis que nós já passamos, muito bem. Então o Cronos é isso, o tempo finito, ele determina a morte, né? E você pode já ter cometido morte, sentenciado à morte vários projetos de sucesso da sua própria existência, porque você não aplicou no momento certo. E não adianta você depois ficar contando historinha e dizendo assim, eu também tive aquela ideia, sabe aquela ideia? Eu tive aquela ideia, né? Você pode ter tido a ideia, mas você não aplicou a ideia, então você se deu mal. Irmão Douglas lá de Uberlândia, grande abraço. Abraço também para o Bispo Rivael, minha cunhada Larissa entrando aí agora. Um abraço para vocês. Veja bem, então o tempo Cronos é isso, ele é implacável, ele é implacável, ele é finito e ele está linkado com a morte ou a falência das oportunidades. Então você pode ter decretado ou está decretando a falência das suas oportunidades porque você não sabe gerenciar o Cronos. E se você não sabe gerenciar o Cronos vai engolir você e engolir a sua liderança também. Abraço aí, meu amigo, irmão Douglas, graças a Deus. E o outro tempo é o Kairos. O que é o Kairos? É um momento oportuno. Sabe esse texto que nós usamos aqui de Cristo com a mulher samaritana? Ele tinha que chegar, ele saiu ali, segundo o que nos diz a palavra de Deus, deixando a Judéia, e ele precisou passar por Samaria e ele tinha um horário certo, era meio-dia, ele tinha que estar lá meio-dia. Você precisa aprender a cumprir horário na sua vida, porque se você não aprender a cumprir horário, gerenciar a sua própria história, você pode ter certeza que você vai sempre obter resultados negativos. Certo, irmão André, é verdade aí, é a questão das escolhas, né? Que nós fazemos mesmo em relação à questão do nosso tempo. Então o Kairos é o tempo oportuno, é o momento certo, tem que ser exato. Se você quiser deixar que o Kairos venha reger a sua vida, ou você ser conduzido pelo Kairos e entender a dinâmica do Kairos, aí você vai sempre estar no lugar certo, na hora certa, obtendo a oportunidade que realmente estava reservado para aquele momento. Tudo é tempo, pessoal. Se você não souber gerenciar seu tempo, a sua liderança vai para o brejo, né? Momento oportuno, então, o Kairos é o momento certo, é o momento exato, é o momento supremo, e que você precisa saber utilizar. Precisa marcar isso. Não adianta nada você ter informação, que eu estou dando, inclusive, agora para você aqui, se você não souber aplicar isso na sua vida. E se você também não querer aplicar, porque pior do que ter informação e não saber usar, é você, na verdade, não querer usar a informação que você tem, que ela pode ser benéfica. Aí é o cúmulo da insanidade, né, da loucura. Tenho informação, mas eu não quero usar essa informação. Aí realmente você está se auto-sabotando, se autodestruindo, né? É isso que acontece. Observe bem aqui.
O Kairos, então, é diferente do Cronos, que é um tempo de quantidade, de volume, de urgência e emergência. O Kairos é o tempo de qualidade. E aí, tempo de qualidade é diferente muito do tempo de urgência e emergência. Quando você também usa uma outra ferramenta que nós já colocamos lá na igreja, é para rir, né, irmã Thaís? É verdade. Porque pior do que saber usar, do que ter informação, é não querer usar a informação que tem, né? Então veja bem, uma outra ferramenta é a roda da vida. Você também pode utilizar a questão da roda da vida, que é muito importante para você aprender a ter tempo de qualidade. Saber dividir a sua vida, saber dividir o seu tempo ali pela roda da vida, que você também pode baixar aí na internet, né? A roda da vida, saber determinar um pouco de você para cada parte ali. São 4 quadrantes e que são distribuídos 4 quadrantes que são mesocampos, e eles, cada mesocampo é dividido em 3 microcampos. Então você pode dividir o seu tempo ali e fazendo todo do seu tempo existencial de forma prática, de forma inteligente, de forma que você divide para todas aquelas áreas e você não vai adoecer, pode ter certeza disso. Então o tempo Kairos é tempo de qualidade. Se você destinar mais tempo para uma coisa na sua vida e para outra não, então você pode ter certeza que a balança vai pender e vai cobrar de você. Kairos, então, está falando a respeito do tempo de qualidade também e do tempo de oportunidade. A oportunidade bateu na sua porta, agarre a oportunidade. Você também precisa estar atento, né? No tempo Kairos, a questão da atenção ela é super importante, está atento. Chegou então a oportunidade, você viu a oportunidade. Às vezes uma outra pessoa pode não ter visto a oportunidade, mas você viu a oportunidade. Bem-vindo, pastor Kedson, também aí, acabou de entrar conosco aqui. Sim, irmã Kaline, é verdade aí. Quando nós não tomamos as decisões certas, ela se dá muitas vezes pela falta de equilíbrio e assertividade nas nossas tomadas de decisão, que é o que a irmã Kaline está compartilhando aqui, né? A irmã Jennifer está lembrando ali de uma fala do irmão Ulisses, que ele diz que a oportunidade, se não me engano, né, irmão Ulisses, ela é cabeluda na frente, mas careca atrás. É verdade aí. Bom, muito bem, irmão, o pastor Kedson estava com dificuldade de entrar, mas entrou e chegou aqui. A missionária Cássia também, paz do Senhor Jesus. Nós estamos falando aqui da lei do momento e já abordamos um pouco sobre o Cronos e também agora falando sobre o Kairos. Então, não deixe a oportunidade passar. Utilize, apliquei aqui bem, né, irmão Ulisses? Eu lembrei aqui, tá? Então, veja bem, utilize essa questão do tempo Kairos. A oportunidade apareceu, você precisa estar atento a ela. Se você perdeu e o outro olhou, aí você perdeu a sua vez, depois você vai dizer assim, olha, a vida foi ingrata, né? Porque pessoas geralmente que se lamentam muito, murmuram bastante da vida, né? São pessoas que não conseguem ser regidas pelo tempo Kairos. Ela está dentro da dor ali, que é uma pessoa que reclama, uma pessoa pessimista, ela não consegue ver de fato a oportunidade como sendo uma benesse, né, para a vida dela. Eu vou pedir depois que o irmão André compartilhe um vídeo que ele passou para mim, do Cortella, que é um filósofo da atualidade, colocar lá no grupo para nós da igreja e também do seminário de liderança, para vocês entenderem a respeito dessa questão daquele que é pessimista e otimista. É muito bacana, vídeo curto e vai dar para poder compartilhar com os irmãos. Então veja bem, o Kairos é o tempo em potencial, ele é o tempo que você precisa trabalhar com ele, não é com o Cronos, é com o Kairos. É o momento preciso, você precisa ser cirúrgico, você precisa ser realmente estratégico. E o Cronos ele determina a morte, mas o Kairos determina a vida. O Kairos é o tempo de Deus, é o tempo da eternidade. Então, quando nós
vivemos a eternidade, porque principalmente como cristãos, né, pessoal? Quando nós vivemos a eternidade, nós devemos viver a eternidade aqui na terra. Viver a eternidade aqui na terra, nós estamos vivendo o tempo de Deus. Então não existe ansiedade, não existe estresse, né? Aí não para ansiedade, não para o estresse, nem mesmo para a depressão, nós não vamos perder o tempo certo. É isso que nós precisamos entender. Viver o tempo de Deus aqui na terra. Quando você vive o tempo Cronos, você está vivendo o tempo da oposição, é o tempo do mal, né? Demandado pela urgência e emergência. Veja bem, o Kairos, eu quero aplicar aqui o conceito do Kairos e o Cronos na filosofia da prática médica. É interessante essa questão aqui porque nós estamos vivendo aí o tempo da Covid, né, do coronavírus, e muitas informações vão chegando para a gente, comportamentos adotados, estratégias adotadas as mais diversas, e informações com grande volume, e as pessoas ficam meia ensandecidas às vezes, né, sem saber o que houve, o que é o certo, né? Tem acontecido esse momento. Então, aplicando o Kairos e o Cronos na filosofia da prática médica, é assim: geralmente as doenças, elas demoram um tempo para poder estar evoluindo, elas evoluem de forma silenciosa até alcançarem um momento crucial. Esse momento crucial, no grego, é chamado de crisis, que é crise. Então, a doença ela vai evoluindo de forma silenciosa, ela vai ganhando volume, até que ela explode. Quando ela explode, estabelece a crise. Bem-vindo, irmão Dino, aí também. Paz do Senhor. Então, veja bem, a crise chega e o momento que se define, então, propriamente a doença. E aí, é exatamente nesse momento que o médico, perito, ele precisa saber qual dos tempos ele vai utilizar, o Kairos ou o Cronos. E se ele opta pelo Cronos, muito provavelmente ele vai perder o paciente, ou esse paciente dele vai ter consequências, vai ter sequelas. Mas se ele usa o Kairos, o tempo cirúrgico, o tempo preciso, o tempo oportuno, o tempo exato, então o médico vai saber intervir e vai salvar aquela pessoa. Não é diferente também com os nossos políticos, né? Obviamente. São líderes na nação e eles precisam saber como conduzir a nação aí nesse momento. E aí, com tanta truculência, tanta rivalidade, a gente acaba fazendo uma tempestade para as pessoas, né? E deixando o povo em conflito, né? Em caos. Então, aplicando o Kairos do tempo, o Cronos, na filosofia da prática médica. Então, veja bem, esse tempo Kairos, ele não dura muito tempo, ele tem um momento preciso. É a questão da oportunidade, é a janela que se abre para que você possa utilizar. Perdeu, então você entra dentro do Cronos. E então o bom médico, ele não tem tempo para poder perder. Eu quero aplicar isso agora para a sua vida como líder. Pessoal, nós precisamos entender que a liderança também, ela precisa saber agir de forma cirúrgica, de forma precisa, com precisão. Na sua autogestão de vida, a liderança sobre você mesmo, na liderança na sua casa, se você obviamente está contextualizado dentro de um grupo familiar, a liderança lá no seu trabalho ou em qualquer área, principalmente dentro do contexto da igreja que nós estamos falando para líderes. Então, você tem que quebrar esse programa onde o tempo que rege a sua vida é o Cronos. Aí você vai chegar atrasado na programação, você não vai participar dos eventos, não vai estar nos cultos, vai colocar outras prioridades, você vai planejar em cima do momento, vai planejar em cima do momento aquilo que você tem que operacionalizar com o seu grupo. E aí, se você fez isso de última hora, resultado será negativo ou será um sub-resultado, não será um resultado exponencial, haverá perdas, você pode ter certeza. Mas, como você é urgenciado, você também não vai nem sentir que você está proclamando um mal às pessoas que você está liderando, assim como você também proclama um mal para a sua vida quando você não consegue fazer esse momento de aplicabilidade do tempo Kairos, precisamente vai usar o Cronos.
Então quem que você vai chamar para ser parceiro aí ou dono da sua vida? O Kairos ou o Cronos? Precisa mudar. Vou voltar a dizer. Quando a gente tem informação, quando a gente tem muita informação e a gente tem muito conhecimento, mas não sabe usar a informação e não sabe usar o conhecimento, não adianta nada. Para você usar a informação que você adquiriu, você tem que ter consciência. Só através da consciência de como fazer, de como executar, de como atuar, de como exercer aquilo que você tem conhecimento é que vai fazer a diferença na sua vida. Agora, pior do que você, irmão, ter a informação e não saber como usar, pior do que isso é você, meu irmão, não saber, obviamente, ter a informação e não querer usar. O pastor Kedson está convidando aí para que convide outras pessoas, impulsionar a live também. Muito bom. Diaconisa Analice acenando aí também. Bem-vindo em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, olha, o quanto é importante aqui, irmãos, você entender essa questão do tempo. Você já ouviu uma frase dizendo assim, olha, tempo é dinheiro? Já viu? Precisa maturidade mesmo, irmão André, para poder sabermos utilizar. Vamos lá, Diaconisa Analice, vamos que vamos. Bom, tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Você já ouviu essa frase? Porque o que nós podemos relacionar essa frase aí com a questão do que nós estamos falando? É porque se você não sabe realmente utilizar o seu tempo, você vai levar prejuízo. E não é só financeiro, não. Se você não sabe gerenciar a sua vida, sua vida, seu eu, não tem consciência da sua própria existência, então você vai levar prejuízo. Muito provavelmente, você que está comigo aqui agora já levou prejuízo de diversas formas na sua vida porque não sabe administrar seu tempo. E aí, qual é a queixa daquele que passou a perder muita coisa na vida e se tornou um murmurador, um pessimista? Já pensou um líder murmurador? Um líder pessimista? Ele vai dizer assim, a vida não é generosa comigo, né? A vida não é generosa comigo. A irmã também acabou de entrar aqui, né? Deus abençoe, bem-vindo em nome de Jesus. Olha, então a vida não é generosa. O pessimista, o pessimista, né? O murmurador, aquele que é líder dessa forma, o líder murmurador, o líder pessimista, ele vai realmente dizer que a vida não foi generosa. É tia da irmã Kaline, muito bem-vinda, né? Muito bem-vinda. Bom, ele vai dizer que a vida não é generosa, que Deus aí não é generoso com ele, que Deus trouxe ele para a vida para poder sofrer, que Deus esqueceu dele aqui, que Deus não olha para a vida dele. Mas não é não, é a forma como você tem gerenciado a sua história de vida. E se você não sabe utilizar, na verdade, as oportunidades, você vai se perder por essa situação. Irmã Lourdes também entrando aí, mãe da Érica, lá no Maranhão. Muito bom, graças a Deus. Então, pessoal, tempo é dinheiro. Tempo, se você não sabe administrar o tempo, você levou prejuízo, vai levar prejuízo. E não só, volto a dizer, prejuízo financeiro. Vai levar prejuízo em todas as áreas da sua vida. Vai levar prejuízo em todas as áreas da sua vida. Então, saber administrar o tempo é de suma importância para o sucesso pessoal. Se você não souber utilizar o tempo, você realmente vai ter fracassos na sua vida. E eu quero aqui dizer para você, eu quero aqui dizer para você que você precisa aplicar isso na sua vida e muito provavelmente você já teve vários fracassos, é colecionador de fracassos, porque não soube utilizar o seu tempo. Então você vai refazer ou desfazer o programa, vai reprogramar e você agora vai colocar um programa de sucesso. E o programa de sucesso é a aplicabilidade da gestão de tempo aqui, saber o momento certo. Irmã Luziene falando aqui, Deus abençoe aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos falando aí da questão da gestão de tempo, o quanto é importante a gente aprender a gerenciar o tempo
para o sucesso pessoal. Sucesso pessoal. Se você não sabe usar, você está levando prejuízo. Eu quero citar aqui uma frase, né, parte de um poema. Bem-vindo às pessoas que vão entrando, a irmã Lorena, a Stephanie, que é a minha sobrinha, eu não sei se é a minha irmã que está aí utilizando o recurso dela, mas bem-vinda aí, tá? Em nome de Jesus. Eu quero citar então aqui uma frase nessa lei do momento, para a importância da lei do momento para a liderança, do pastor Henry Van Dyke, um pastor norte-americano, e ele fazia parte da Academia de Letras nos Estados Unidos da América. E ele diz assim, olha, para você ver a questão do tempo, olha o conceito aqui, é minha irmã, né, que entrou ali. Um abraço para você e um beijo, minha irmã. Então veja bem aqui, o tempo é muito lento, ele diz, o pastor Henry Van Dyke, ele diz, o tempo é muito lento para os que esperam. Já pensou? Você está naquela ansiedade ali, né? E aí o tempo parece que não passa. Mas o pastor Henry Van Dyke vai dizer, muito rápido para os que têm medo, né? Muito rápido para os que têm medo. E é isso que acontece mesmo. A pessoa tem medo, a urgência chegou e ele agora passa a entender que o tempo está passando e ele realmente não está fazendo acontecer. Ele é muito longo para os que lamentam. A pessoa que fica lamentando, murmurando a vida, chorando as mágoas. Aí esse tempo parece longo, extenso, mas é muito curto para os que festejam. Então, se você sabe gerenciar o seu tempo, você vai festejar a conquista, você vai festejar o sucesso, você vai festejar as suas vitórias, né? Isso que você vai fazer. Então, ele vai ser muito curto, vai passar muito rapidamente. Tempo é vida, principalmente quando nós vivemos, sabemos vivê-lo, né, missionária Cássia? Então, veja bem. E ele conclui dizendo, mas para os que amam, o tempo é eterno. Então, se você utilizar a questão do amor para gerenciar o seu tempo com amor, aí você também traz o Kairos. Olha o Kairos de novo para nós, né? Traz o Kairos, o tempo da eternidade de Deus. Então, administre o seu tempo com amor. Às vezes, nós queremos o amor de outras pessoas, mas também nós mesmos não nos amamos. Então ame você e administre a sua vida com amor, gerencie o seu tempo com amor e você vai ver que é sucesso. Então deixa eu ler toda a frase e dizer para você, o tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que lamentam, muito curto para os que festejam, mas para os que amam, o tempo é eterno. Então veja bem, como é que você vai saber se é preciso utilizando a lei do momento? Você vai saber porque se o seu foco estiver ali ligado nas oportunidades, na sua liderança, você não vai deixar passar. Então é aonde você direcionou a questão do seu olhar, é o foco, aonde está o seu foco, é que você vai determinar o seu sucesso, o seu êxito. Eu trago aqui uma referência bíblica, né, porque a gente está falando da lei do momento para a liderança e principalmente para os líderes que são ali da igreja e abrimos espaço para todas as pessoas e agradecemos muito as pessoas que estão conosco e você pode aplicar, na verdade, a lei da liderança na sua vida e essas leis da liderança, nós estamos falando hoje sobre a lei do momento. Você pode aplicar na sua vida como por um todo, não só na sua vida espiritual, mas na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida amorosa, na sua vida familiar, enfim, em todas as áreas da sua vida. O irmão André compartilhando ali diz, o que me faz perder tempo é demorar a perdoar. Então, exercer o tempo com amor pelo Senhor, né, pela sua própria vida, porque o amor combate, na verdade, o não perdão, né? Utilize esse recurso aí do amor. Porque a Bíblia diz então, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde é que está o seu foco? Porque se o seu foco estiver na dor, quando o momento chegar, aí quem vai reger a sua vida é o tempo Cronos, e ele vai engolir você. Mas se o seu coração, o seu foco estiver, obviamente, o seu tesouro, né, estiver o seu tesouro é aproveitar o tempo e a oportunidade
aí vai estar então o teu coração. Se o teu coração tiver voltado, o foco será lá e você pode ter certeza que você terá êxito, se o seu foco for no tempo Kairos. É a lei do momento em execução, pessoal. É a lei do momento em execução. Deixa eu dizer para você aqui também um pouco mais. Então, o que é o conceito da lei do momento? É a ação certa no momento certo. E só a ação certa no momento certo levará a sua equipe, se você é líder de alguma equipe, levará o seu departamento, que é dentro da sua igreja, ou no departamento da sua empresa, que é privada ou pública, que você saberá, obviamente, levar essa equipe, a sua equipe ao sucesso. Então veja bem, ação certa no momento certo. Aí você vai levar, através da ação certa no momento certo, a sua equipe, o seu departamento, a sua organização rumo ao sucesso. Na lei do momento, a palavra ação ela faz toda a diferença. Toda a diferença. É o que eu tenho dito para você. Você tem consciência da lei do momento. Olha, você tem a informação, melhor dizendo, para a gente não truncar aqui a palavra, você tem informação da lei do momento. Você tem conhecimento da lei do momento. Mas se você não agir, aí você desperdiçou o seu conhecimento e desperdiçou também a sua informação. Então você tem que sair do lugar que você está. Executar aí a lei do momento é agir, é operacionalizar, é ação. Não adianta nada você ter o conceito aí e não aplicar. Então se você aplica, faz toda a diferença. Eu digo, postei esses dias uma foto lá no meu Instagram profissional, que ação é a força motriz, ação é a força motriz da transformação. Então você tem a informação, você tem o conhecimento, mas você não empreende a força motriz, que é a ação, então você não vai a lugar nenhum. Você vai ficar paralisado. Quantas pessoas formadas estão aí sentadas dentro das suas casas sem exercer a sua ciência de formação? Quantas pessoas inteligentes de uma certa forma, né, porque todos nós somos, têm conhecimento a respeito de uma arte, né, e não sabe executar essa arte? E não parte para a ação. Então a ação é a força motriz da transformação. E a ação no momento certo leva a pessoa a resultados sensacionais. E eu uso a palavra sensacionais aqui. Eu tenho aprendido essa palavra com a irmã Vanusa, né? Ela gosta de falar a palavra sensacional, né? Já vi algumas falas dela com as pessoas aí, já pude observar. Daqui a pouquinho vai sofrer uma interrupção e a gente volta novamente. Então você continue conosco aí. A gente vai voltar quando tiver essa interrupção. Falta um pouco mais de 1 minuto e meio aqui para poder encerrar esse primeiro momento. Nós vamos continuando aqui. Eu quero dizer para você que nós também podemos pensar aqui na lei do momento, aplicando essa questão na vida daqueles que são excelentes profissionais. Como é que um excelente profissional ele utiliza a lei do momento? O Ronei também entrando aí, muito bem-vindo, a esposa da Kaline. Ronei tem estado com a gente na igreja também algumas vezes. É uma satisfação muito, muito grande, Ronei, estar com você aqui conosco aqui, tá bom? Então eu estou falando aqui a respeito da lei do momento, saber aproveitar o momento certo, estratégico, né? Ser pontual, ser exato, ser cirúrgico para que você possa exercer a sua liderança, para que nós possamos estar conquistando aquilo que nós pretendemos na vida. E eu vou começar a falar, eu vou começar a falar a respeito de 10 atitudes que profissionais extraordinários eles utilizam para aplicar ou aplicam a lei do momento nela. 10 atitudes que profissionais extraordinários. Então, se você quer ser um líder extraordinário, se você quer ser um líder diferenciado, se você quer ser um líder acima da média, você continue conosco aqui, que nós já vamos voltar e passar para você essa questão.